Você pode abrir sua Bíblia de novo lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Eclesiastes 3. Só vou ler do versículo 1 até o versículo 8, tá bom? Ao final eu vou citar também o versículo 11, mas a gente vai ler de 1 a 8. Vamos lá? Vamos ler juntos, a uma só voz, os 8 versículos, diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Senhor, nos desafia a ter discernimento, a ter clareza, talvez ter um pouco mais de profundidade, tendo luz, iluminação para o que o Senhor está fazendo conosco nesse momento que a gente está vivendo. Ajuda-nos, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Não nos deixa, Senhor, perder as oportunidades, as épocas, os momentos que o Senhor tem dado para a nossa vida, Pai. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Tem a brincadeira que a gente sempre faz aqui, que é de dar os pulinhos no mar depois da virada do ano. Você já viu isso, né? Faz parte meio que da tradição, assim, essa tradição esotérica brasileira, que quando a gente chega na virada do ano, tem que ir para a praia, levar a flor, entregar para Iemanjá e dar os 7 pulinhos lá para pular as 7 ondas primeiras para você ter um ano de sorte. A gente sempre brinca, né? Judá, quando a gente chegou em casa, falou assim: pai, a gente vai para a praia. É só brincadeira, é só tirando onda com essa mística da gente, essa mística brasileira, que a gente acredita em certas besteiras, em certas coisas assim, faz parte do nosso folclore e às vezes faz parte mesmo da nossa fé fraca, uma fé adoecida, uma fé ainda menina, criança, ingênua. Mas quando a gente vai para a praia, a gente chega lá e encontra um fluxo de ondas. Estão vindo, estão indo. Se a gente tiver tempo de passar lá naquela praia algumas horas ou alguns dias, a gente vai conseguir ver a maré enchendo, a maré secando. Qualquer um que queira vai perceber o dia declinando e o dia nascendo. Deus fez a gente habitar numa situação de espaço-tempo. É necessário para que haja vida, que haja tempo. E que haja esses fluxos. Fluxos, os tempos sendo medidos. Dias de 24 horas. Anos, 365 dias. Os meses.
o tempo lunar, o relógio solar. Mesmo na antiguidade, quando não se precisava tanto do relógio e da gente mensurar o tempo, sempre foi necessário discernir o tempo. O tempo do inverno, o tempo do verão. Na antiguidade havia o tempo de pescar, quando estava bom o mar estava para peixe, mas também tinha um momento que não estava para peixe, porque era tempo. Era tempo de navegar, era tempo de sair de casa, tempo de ficar em casa. Talvez lá atrás, especialmente aquele tipo de civilização que estava muito mais ligada à terra, muito mais ligada ao fluxo solar e lunar. Talvez aquelas civilizações mais antigas, eles tinham mais capacidade de discernir o tempo. Antes de virar o ano, eu vi um videozinho, aqueles videozinhos que vem de WhatsApp, de uma árvore, se eu não me engano, lá em Goiás, na beira da pista, uma pista de barro, uma árvore que estava chorando, caindo água, gotejando da árvore. Um fenômeno. E a pessoa que estava falando do vídeo falou assim: as pessoas que moram aqui na região falam que quando essa árvore está chorando, de fato tinha um leitozinho de rio se formando a partir daquela árvore. Claro, era um córregozinho de nada, mas estava lá gotejando o tempo todo. E ele falou assim: o povo daqui diz que quando essa árvore chora é porque o ano vai ser ano de muita chuva. E eu na mesma hora mandei lá para a pessoa que me mandou, perguntei assim: esse vídeo é de quando? É desse tempo ou foi de um tempo lá atrás e isso já passou? Os mais antigos, as pessoas mais ligadas à terra, tinham essa experiência de conseguir saber quando a asa branca voa, o que é que significa, saber quando a flor do mandacaru nasce, o que é que isso quer dizer, saber que a natureza está reagindo ao tempo, porque a natureza entende, discerne que tem tempo. Tem tempo da primavera para acasalar. Tem tempo do inverno onde o urso vai dormir e dorme o inverno todo. Ele perde 30% da sua massa, da sua gordura durante o período do inverno, porque ele dorme. É tempo de dormir. O impressionante é que nós que avançamos tanto, nós nos perdemos em discernir o tempo. Nós conseguimos ver a hora do relógio, nós conseguimos, através de aplicativos, de internet, saber se vai chover, se não vai, saber se dá para fazer aquela viagem ou se não dá, mas nós não estamos mais ligados ao fluxo do tempo, que independe da gente. Certa vez eu estava num avião, estava indo numa viagem internacional, se eu não me engano, eu estava indo para a Europa, e o piloto do avião falou assim: nós estamos mudando de rota, já avisamos para a estação lá, não sei das quantas, que a gente está mudando, porque adiante de nós tem uma grande tempestade, e não é bom que a gente passe por ela. Então nós estamos fazendo um desvio, talvez isso aumente o voo um pouco mais, mas também a gente vai tentar tirar o atraso. Tá bom. Eles estão percebendo o tempo. Eles estão discernindo o tempo e por isso eles estão reagindo. Mas sabe o que é impressionante? É que por mais que eles saibam que tem lá uma tempestade adiante, eles não podem fazer nada a respeito da tempestade adiante. Eles não podem interromper a tempestade. Eles não podem dizer: para. Eu vi uma reportagem falando sobre um tipo de pesquisa que foi feita na União Soviética, antiga, e agora na Rússia. Foi desenvolvido um tipo de sistema onde se pulveriza as nuvens para não chover, ou para chover. Então, quando se tem um evento maior, um evento de grande monta, aqueles aviões saem e fazem isso para tentar fazer o tempo ficar bom.
a possibilidade de acerto é em torno de 70%. O custo de cada voo desse é mais de 10 milhões de dólares só para tentar alterar o tempo. Mas é só 60% ou 70% de probabilidade de acerto. Por quê? Porque por mais que a gente queira ou não queira, sei lá, se a gente se envolve com essa questão, é que tem uma coisa acontecendo independente de nós. A maré vai continuar enchendo e secando. O dia vai continuar acabando, chegando a noite, e a noite vai continuar acabando, chegando o dia. Vai chegar o tempo um pouquinho menos quente em Recife, porque em Recife tem 2 estações, quente e menos quente. Não é verdade? Não tem a estação do frio, infelizmente. Mas vai chegar, quer dizer, se a gente estiver vivo, vai chegar. Agora a gente está nesse fornozinho chamado Recife. Fato, irmão. Fato. A gente pode, talvez, por causa da nossa expertise, essa capacidade que a gente tem hoje técnica, de conseguir organizar os raciocínios e distribuir as ideias, a gente pode chegar e dizer assim: rapaz, na verdade o sol nasce numa linguagem poética, porque o que está acontecendo é uma rotação e a Terra rodando em torno de si mesma faz com que aconteça o Sol e aconteça a Lua. E nessa rotação da Terra ao redor do Sol é que acontecem as estações do ano. Que lindo a gente ter explicação científica para isso. Por outro lado, que embrutecimento pode causar no nosso coração quando a gente não consegue mais ficar deslumbrado com a beleza que ninguém explica. A beleza de que essas coisas continuam ocorrendo e ainda ninguém conseguiu explicar por que elas continuam ocorrendo no mesmo eixo, com a mesma velocidade e funcionam. Se tivesse 1 milímetro um pouco mais para lá, 1 milímetro um pouco mais para cá, tudo se tornaria um caos e todos morreriam de uma vez para sempre. Se o Sol tivesse um pouquinho mais distante, se tivesse um pouquinho mais próximo, se houvesse bastava ter 2 ou 3 horas de explosões mais fortes no Sol e a Terra toda secaria. Mas continua tendo os mesmos fluxos. O tempo continua tendo as suas próprias ideias. E quem rege isso? Quem governa isso? Quem faz o tempo acontecer? O homem definitivamente não é. A ciência tenta explicar como funciona. O problema é que nós seres humanos que vivem nessa época, nós não conseguimos reconhecer mais o agente que faz funcionar. A gente consegue apenas explicar e assim, parcamente, fracamente, explicar como funciona. E à medida que a gente explica como funciona, mesmo sem querer, inconscientemente, a gente tira Deus da equação e a gente fica apenas com os mecanismos que são secos, estéreis e que não promovem em nós essa devoção, esse amor. Tempo para quê? Essa é a pergunta que Eclesiastes quer fazer para mim e para você. Para que é o tempo que você está vivendo hoje? Para quê? Do dia 1º até o dia 4 desse ano, eu recebi relatório de que, pelo menos no Brasil, pelo menos 5 pastores se suicidaram. Estava conversando no final do ano passado com o pastor Ronaldo Lidório, aquelas conversas boas que Deus tem me dado a graça de ter com ele, e ele estava falando assim: o que é que está acontecendo
para que tantos pastores, líderes se matem. E nas nossas conversas lá, eu fui equacionando algumas possibilidades, ele foi equacionando outras, e a gente saiu de lá com alguma ideia. A ideia básica foi a seguinte: nós não discernimos mais o nosso tempo. Nós não percebemos mais para que o tempo que a gente está vivendo, para que ele serve. Estamos sufocados, lutando contra o tempo, seja lá qual for, porque nós nos tornamos senhores do tempo. A gente tem mais um pouco mais de 30 minutos para pregar. Nós nos tornamos senhores do tempo, nós marcamos as nossas agendas, mas o pior do que marcar a agenda é que a gente quer que as coisas funcionem em função da agenda. E ficamos frustrados e ficamos realmente irados quando o tempo não é favorável ao que determinamos. Talvez uma das coisas que tem mais ocasionado um desgaste, um desânimo, uma frustração, é como crentes a gente tirar Deus da equação e a gente simplesmente ficar com causas e efeitos. E a gente ficar o tempo todo simplesmente como cientistas dizendo: funciona assim, funciona desse jeito, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas a gente não percebe, não se apercebe do que o dono do tempo, o criador do tempo, está executando naquele tempo. Porque eu sei que a maré, ela é regida pela proximidade com a lua, e isso é um dos fatores, claro, mas isso altera então esse fluxo. Tá, eu sei, pelo menos em tese, alguma coisa como funciona, mas isso não pode tirar a beleza do encanto de eu ficar parado na beira-mar, olhando esse evento acontecer, e ao olhar para o evento, em vez de explicar para a minha mente, eu simplesmente me entregar a Ele, dizendo como Deus é bom, como Deus é poderoso para sustentar isso. O que é que Deus me ensina à medida que Ele faz esses fluxos contínuos acontecerem na humanidade? Eclesiastes 3, claro, vem depois do capítulo 2. Abra aí, por favor, sua Bíblia no capítulo 2. Veja o que ele diz. Versículo 24 até o versículo 26. Versículos 24 a 26. Capítulo 2, veja. Em 24 a 26. Os últimos versículos ele fala assim. Veja. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem de onde, irmãos? Não vem do esforço, nem da dedicação. O que ele está fazendo, o que ele está tentando fazer a gente entender, é que gozar a vida não é o produto do nosso trabalho, não é o produto das nossas conquistas, não é o produto da gente fazer a vida acontecer. Gozar a vida vem da mão de Deus. Veja lá mais, versículo 25 diz: pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Sem Deus o sistema fica seco, vazio, e a gente perde essa devoção, perde essa alegria, perde a motivação, porque é simplesmente causa e efeito, e a gente fica nessa história tentando domesticar o tempo que tem vida própria, independente do que a gente agende para o tempo. Versículo 26 diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Repita comigo, por favor. Sabedoria, conhecimento e prazer
Não, o prazer foi fraco. E prazer. Dá prazer, Deus dá prazer. Você entendeu ou não? Esse conhecimento que você tem, essa sabedoria que você tem, não serve apenas para o trabalho, mas serve para, a partir disso tudo, do trabalho e da vida toda, você se alegrar discernindo Deus, e discernindo a mão e a obra, o que Deus está fazendo naquele tempo determinado. Ele diz, mas, veja aí o versículo 26, mas ao pecador, Deus dá trabalho, ao pecador, não ao devoto, não ao fiel, não ao homem que está olhando para além do funcionamento mecânico das coisas, mas para o pecador. Ao pecador ele dá trabalho, mas dá trabalho para quê? Para que ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Porque esse tipo de trabalho sem Deus, e essa vida laboriosa, cansativa, extenuante, da gente tentando fazer e fabricar o tempo, é isso, é vaidade, é simplesmente vaidade, é correr atrás do vento. Algum tempo atrás tinha uma propaganda de um banco falando que era 30 horas de atendimento, 24 horas você tinha lá alguém para lhe atender, e 6 horas você tinha na agência para poder você se servir lá. É como se a gente pudesse fabricar mais tempo. Quem de nós não já chegou numa equação e falou assim, eu queria que meu dia tivesse 30 horas, para poder ver se dava conta. Eu queria que meu dia tivesse 48 horas, porque aí talvez eu conseguisse fazer todos os compromissos que eu tenho. Sabe o que é isso? São expressões do nosso vacilo, da nossa perdição. É como se a gente não tivesse mais discernindo o próprio tempo que Deus está dando. Ficou estranha a voz, não foi? É só aqui ou aí também? Mudou ou não? Mudou, né? Eu vou trocar. Alô? Melhorou? Melhorou, ok. Então, essa luta nossa contra o fluxo de Deus, contra o tempo de Deus, faz a gente viver uma vida de pecador, que é para amontoar, para juntar, é para ter, mas não se agrada, não se desfruta. Você já percebeu que a pessoa faz assim, um ano todo de economia para trocar um carro, para comprar um apartamento, para fazer uma viagem, mas não aproveita esse um ano todo, porque vai aproveitar lá. Aí diz assim, estou morto de cansado, eu vou descansar nas férias. As férias é bom para descansar, mas se você conseguir passar o ano aproveitando o tempo que Deus vai lhe dando, tempo de trabalho, tempo de esforço, tempo de relacionamento, tempo de desgaste, tempo de cansaço, tempo de dor, os tempos que Deus vai lhe dando ao longo do ano, se você aprender a desfrutar, o ano todo é ano de agrado, e nas férias você descansa se agradando também. Mas a gente perdeu, parece-me, essa foi a conclusão que chegamos, eu e Ronaldo conversando, a gente perdeu a capacidade de discernir o tempo. Não se discerne mais. E o que quer dizer discernir o tempo? Discernir o tempo é a gente descobrir que todo tempo tem um propósito divino, tem um alvo divino. Todo tempo que você vive tem um alvo. Deus fez aquele tempo acontecer para algum propósito que Ele tem para você. E o discernir disso, só o saber disso, já dá significado ao próprio tempo. Por exemplo, irmão, quando eu estou sofrendo angústia, alguma coisa está pressionando o meu coração e eu estou nervoso. Na hora que eu discerno que aquele tempo que Deus está me dando de sofrimento, de dor, de angústia, é um tempo que
porque aproveita Deus, já alivia meu coração, porque eu sei que Deus está trabalhando em mim, e só o fato de saber que Ele está trabalhando em mim já me deixa leve, já me deixa seguro de que tem um proveito para aquele tempo. Segundo, o que é que caracteriza esse tempo? Talvez, se a gente perceber o que é que está caracterizando mais enfaticamente aquele momento que a gente vive, a gente possa discernir o que Deus está fazendo em nós. Porque todos nós passamos por momentos na nossa história que tem alguma coisa que está mais do que todas as outras. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo assim meio confuso, mas eu acho que vai lhe ajudar. Imagina a seguinte situação. Você casado e sua esposa morreu. Estava ali num câncer, num processo, e durante aquele período de desgaste, morreu. Mas, na mesma época, um primo seu teve uma filha. Você está vivendo um tempo de luto, mas seu primo está vivendo um tempo de nascimento. E você pode se alegrar com o nascimento da sua sobrinha lá, mas é certo que você está triste com a perda da pessoa que é mais chegada a você. Nesse tempo onde duas coisas que são opostas estão acontecendo, uma delas tem muito mais ênfase na sua vida do que a outra. Não é que uma seja mais importante do que a outra, mas é que, dado ao momento da sua história, aquela coisa é mais importante do que a outra. Esse discernimento faz você não ter peso. Você não vive uma culpa do tipo assim: rapaz, eu estou tão triste, eu deveria estar tão mais feliz com o nascimento da minha sobrinha lá. Eu estou feliz, mas eu estou triste, e a tristeza está maior do que a felicidade, porque agora eu sofri uma perda de alguém muito significativo, muito próximo a mim. Quando a gente consegue discernir que os eventos da história, que os momentos que estamos vivendo, elas possuem essas intensidades, elas possuem um fluxo divino, e que tudo isso está construindo em nós a própria vida de Deus, a vida se torna mais leve. Não estou dizendo que ela se torna com menos dor, mas se torna mais leve. Ela fica mais cheia, mais plena. A alegria brota no coração da leveza, da shalom de Deus, a paz de Deus que penetra a nossa alma. A sabedoria, é esse discernimento que Deus dá, que faz a vida valer a pena. Por isso, eu queria ver com você, enquanto a gente estiver lendo, propostas. Eu não estou nem definindo aqui, dizendo assim, é isso que esse texto está dizendo, mas propostas para a gente pensar. Vamos lá, no versículo 2, está aqui na tela. Se tiver ruim de ler na tela, você lê aí na sua Bíblia, mas está aqui na tela. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Perceba que ele faz contrastes bem definidos, mas ele está usando aqui um paralelismo hebraico. Nesse paralelismo ele fala tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É como se na história ele estivesse construindo o seguinte: nascer e plantar, morrer e arrancar. Os paralelos dos verbos estão construindo uma ideia maior. Se a gente começa a discernir a vida a partir desse prisma, e a gente começa a entender agora o que eu estou vivendo. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, besta, desculpa, mas é para o exemplo do dia a dia. Pensar, esses últimos anos você ficou desempregado, mas você tinha uma poupança. E você começou a tirar aquele dinheiro da poupança para pagar as coisas. E você está infeliz, dizendo assim, que desgraça, estou ficando pobre. Não, irmão. Se você só pensar assim, você só está pensando em causa e efeito. Mas pensa no tempo. Você teve um tempo atrás onde você pôde ajuntar. Você plantou, você plantou, você plantou, você plantou. E agora chegou um novo tempo na sua vida, esse tempo de desemprego, que foi o tempo agora de você começar a arrancar o que se plantou.
Isso torna a vida mais leve. Esse tempo que você está vivendo tem um propósito definido por Deus naquele tempo. Aqui a gente precisa entender, existe um tempo onde as coisas começam na nossa vida, e existe um tempo onde as coisas terminam na nossa vida. Não pode ter peso nisso. Às vezes tem dor, às vezes a gente fica triste porque está perdendo, está tudo certo, não tem problema, mas isso não pode se tornar para nós um sepulcro, não pode se tornar para nós uma morte, uma perdição. Agora eu estou vivendo um momento onde eu perdi alguém, foi o tempo de morrer, é tempo de viver esse luto. Não adianta ficar mascarando a ideia e dizendo assim, não, vou ser forte, não, agora tem que ir não sei o quê. Tudo bem, tem que ser forte, tudo bem, tem que fazer, tem que acontecer, mas viva o luto, porque esse é o tempo. Separou, houve um divórcio, alguém querido que você amava muito, um amigo, foi morar longe. Agora é esse tempo de você viver isso. Viva isso. Discirna o propósito de Deus nisso, porque isso está tomando você. E se isso está tomando você, tem um propósito, porque esse é o fluxo de Deus. Você não vai conseguir vencer esse fluxo de Deus. Do mesmo jeito que ninguém vai conseguir fazer a maré seca ser maré cheia na hora que quer. É fluxo, é tempo. Tem uma coisa determinada para isso. A gente poderia falar sobre, feito falei, um emprego, sobre o trabalho, mas a gente poderia falar aqui sobre relacionamento, ou não? Será que estaria errado? Tempo de nascer uma nova amizade, e tempo de morrer uma amizade, ou não? Tempo de você começar a plantar no coração do seu filho, plantar no coração da sua esposa, plantar no coração da igreja, plantar um sonho de Deus, plantar uma ideia que Deus tem alimentado a sua alma. Planta, e quando você planta, aquilo que vai para a terra some, você não vê resultado, mas é aquele tempo laborioso de você estar simplesmente jogando as coisas, que elas vão acontecer depois, lá no futuro. Mas chegou o tempo depois, que é um tempo onde você está colhendo os frutos. Aí quando você olha o colheita de frutos, você fala assim, eu estou colhendo o que eu passei a vida toda plantando. Discirna o tempo, irmão. Não se envaideça e perca de vista que não foi um processo autômato, não foi um processo de você controlando, foi um processo de Deus na sua vida. Ele lhe deu o tempo de plantar, Ele lhe deu condições de plantar, Ele lhe deu tempo de nascer, Ele deu o tempo das coisas acontecerem, e agora Ele está dando um novo tempo para você. Portanto, não é você o protagonista, é Deus. Sabe o que é impressionante? É que quando a gente lê esses verbos aqui em hebraico, os verbos estão numa voz ativa, mas quem está regendo o verbo não é o ser humano, é o tempo. O tempo está regendo o verbo. É como se estivesse dizendo, o tempo tem vida própria que acomoda a existência humana. Segundo, está no versículo 3, para a gente caracterizar e discernir. Veja o que ele diz aí: tempo de matar e tempo de curar. Acho que todo mundo já pensou em Bolsonaro, né? Matar a arma de fogo e... Será que é isso? Tempo de derribar e tempo de edificar. Mais uma vez um paralelismo. Matar está paralelo a derribar, e curar está paralelo a edificar. O que é que ele está falando? Ele está falando que tem hora que não adianta dar murro em ponta de faca. Tem hora na sua vida que tem que desistir, tem que largar a mão, tem que dizer acabou. E tem outro tempo, que é o tempo de curar. Tem um outro tempo que é um tempo onde você constrói, você luta e edifica, luta e edifica, luta e edifica. É o tempo que está dizendo para você o que vale a pena ou não naquele tempo.
Não é sábio alguém que está vivendo o tempo de derribar e está construindo. Não é sábio aquele que está vivendo o tempo de construir e está derribando. Mas se a gente não discerne isso, a gente vive uma vida como se a gente tivesse condições de mudar o tempo que tem vida própria. E o incrível que pareça é que todos nós podemos estar vivendo no mesmo Brasil, vivendo na mesma Recife, vivendo na mesma igreja, vivendo na mesma família. Entretanto, o tempo pessoal pode ser diferente do meu vizinho. Pode ser diferente da pessoa que está do seu lado da igreja. Às vezes o tempo do marido é diferente do tempo da esposa. Eles vivem juntos, mas as circunstâncias, o tempo que Deus está protagonizando para a vida deles é diferente. Por isso, discernir a partir das características próprias daquele tempo vai gerar em você leveza. O que é que Deus está fazendo? Por exemplo, o que Deus está fazendo quando o tempo é o tempo de matar ou de destruir? O que é que Deus está fazendo com você? Talvez está fazendo você se desapegar de coisas com as quais você dizia, eu não consigo viver sem elas. Ídolos que você construiu no seu coração. Ídolos que você formou na sua identidade e que precisam ser retirados. Precisam ser mortos. Não necessariamente o matar aqui está falando de matar uma outra pessoa, mas na guerra é tempo de matar. Eu tenho uma história pessoal a respeito disso. Aos 18 anos, já falei aqui várias vezes, eu levei um tiro. E como foi muito próximo o tiro, foi a 1 metro de mim, aquele estampido da bala, da hora que a bala saiu do revólver, aquilo ficou na minha consciência de uma maneira muito forte. Quando eu estava no exército, que a gente estava no acampamento, numa área lá de emboscada, que a gente sabia que tinha inimigo do lado, que a gente sabia que a bala era de festim. Eu sabia. Mas quando começou o tiroteio, irmãos, eu fui para trás de uma pedra que eu encontrei, e eu fiquei lá abaixado, encolhido, gemendo de dor, porque eu dizia assim, eu não consigo. Era para eu atirar. Quando a gente chegou de volta no acampamento, aí o sargento lá pediu a munição. Quando ele pegou a minha munição, eu não tinha dado um tiro. Fui chamado de quê? De medroso, porque era tempo de matar. Entenda o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Aquele era tempo de dar tiro, mas eu não consigo, por causa de um trauma lá atrás. Por causa de uma coisa na minha história que não me deixava viver aquele tempo. Mas aquela experiência me acusou o fato de que eu tinha um trauma que eu precisava tratar. Por isso Deus usou o tempo de matar naquela situação, para me anunciar, olha, você está apegado a um fato na sua história que está impedindo você de viver a sua vida. Portanto, aprenda a tratar os fatos do passado, para se desvencilhar dele e você viver livre. Tempo, irmão, tem o seu tempo para tudo e Deus está trabalhando na sua vida. Terceiro, mas aqui é o 4º versículo, diz, tempo de chorar e tempo de rir. Então ele repete a ideia, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tem um tempo na vida que é de satisfação e tem um tempo que é de frustração. Final de 1800, começo de 1900, a gente entrou numa era técnica emocional, onde as nossas emoções passaram a ser estudadas cientificamente e passaram a receber nomes, nomenclaturas. Antes não havia essas nomenclaturas. E alguém que estava passando pela decepção, pela tristeza, pela noite escura da alma, começou a ser chamado de depressão. Alguém que não conseguia se concentrar, começou a ser chamado disso, daquilo, aquilo outro. Os termos técnicos, os termos científicos, para falar sobre comportamento e sobre emoções. Aqui, a coisa é mais simples. Existe um tempo próprio
dado por Deus, um tempo que você tem que viver, que é um tempo de decepção, frustração, tristeza. Aquele tempo é para isso. Estava conversando com o senhor daqui da igreja, gente muito animada, mas muito animada, gente de bem com a vida toda, estava com depressão, e eu fui conversar. Foi o que aconteceu, não sei. Falei, está algum problema na família? Não, não está. Está algum problema financeiro? Não, não está. Está com algum problema assim de perspectiva? Também não. Se eu morrer eu vou para o céu, eu estou feliz. Eu falei, por que está triste? Ele disse, eu não sei. Aí ele falou assim, eu preciso saber. Eu disse, não, não precisa saber não. Não necessariamente eu preciso saber porque eu estou triste. Nesse dia eu estou triste. Mas se eu estou triste, eu preciso discernir que existe um propósito para aquela tristeza. Não necessariamente eu preciso saber porquê, mas existe um propósito. Existe alguma maneira de Deus me tratar na época que eu estou triste. Agora, é claro, que o nosso temperamento, e é claro que também, muitas vezes as construções que aconteceram na nossa história, sobrecarregam, fazendo com que a gente seja muito mais tendente a uma coisa ou outra. Eu conheço gente que pode estar acabando o mundo e está com um sorriso plástico na cara, e contando piada o tempo todo, mas a vida está uma bagaceira. Esse devia estar chorando, e não com essa plástica no rosto. Devia estar passando pela tristeza. Ah, mas lá no meu íntimo eu estou sofrendo. Não, irmão, não é só no íntimo não, devia estar era mesmo pesado, com o rosto no pó. Por outro lado, tem gente que nunca sai da tristeza. Então nunca tem um tempo diferente na vida dele? Não tem, não é possível. Tem, mas a pessoa se apegou àquilo. E se apegou àquilo por motivos falsos. Então a pessoa precisa discernir. O que caracteriza o seu tempo? Quarto, versículo 5 mais 4. Tempo de espalhar pedras, tempos de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. De novo, os verbos são colocados aqui como paralelismo, mas o que é bem interessante aqui é que nessa primeira sentença, espalhar e ajuntar pedras, é uma situação de invasão militar que está vindo contra a sua terra. Quando você ajuntava terras ou pedras, quer dizer que você estava limpando o terreno para poder você plantar. Isso era um tempo de paz, não havia iminência de que haveria invasão. Mas quando você espalhava pedra pelo seu terreno, era justamente para que ninguém pudesse plantar naquele terreno. Então era um tempo que você estava na iminência de ser invadido. A terra precisava ficar improdutiva. Mas tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, alguns comentaristas falam que é tempo de sexo e tempo de não ter sexo. E essa ideia pode ser estendida a não só sexo. Mas eu gostei dessas duas ideias. Ou seja, tem o tempo da fertilidade e tem o tempo da infertilidade. Tem o tempo, os relacionamentos se tornam profícuos, férteis. E tem o tempo onde os relacionamentos eles não proliferam nem a pau. Tem um tempo onde você abre-se para a vida e tem um tempo onde você se fecha para a vida. Tem um tempo onde você pode, deve ter sexo. Mas tem um tempo onde o sexo não vai rolar. É claro, alguém que é solteiro, que está praticando sexo, está pecando contra Deus. Não é o tempo. E isso vai ter seu preço, porque não é o tempo de Deus para você. Alguém que está divorciado fala, mas eu tive a vida sexual ativa, agora eu não consigo me dominar. Mentira, isso é safadeza, para com isso. Sendo bem claro, bem objetivo. Não é tempo de sexo para você, não é. Agora está casado, está lá na idade boa, na idade produtiva. Aproveite, irmão.
Aproveita, irmã. Mesmo que fique idoso, aproveita. Se ainda dá, vai lá. É ou não é? Perde tempo não. Às vezes acontece, né? Não poder mais, mas se não é o problema, se não é isso. Mas se não pode mais, é porque não é tempo mais. Sabe, irmãos, o que eu estou falando é que é possível, quando Deus entra na história, em vez de a gente simplesmente estar justificando com causas e efeitos humanos, quando Deus entra na história, a gente pensa, há um propósito divino, e eu estou discernindo qual é o tempo que eu estou vivendo, a vida fica leve. Agora eu já sei, eu estou entendendo, não é tempo mais de sexo. Se não é tempo mais de sexo, eu preciso aprender a viver agora esse tempo. O que é que Deus está construindo em mim nesse tempo? Agora eu sei, não é tempo produtivo, ou seja, não é tempo onde o mercado se abriu, não é tempo onde eu consiga investir recursos, não é tempo onde eu deva plantar na terra. Se esse tempo é tempo de espalhar pedras, eu vou espalhar pedras, não tem jeito. Agora não, agora é tempo de eu juntar as pedras num canto, de fazer um cercadozinho, e aí o terreno está todo livre de pedras e eu vou produzir. Então vai lá e produz, miserável. Mas tem gente que só tem dificuldade. Eu não consigo, porque não sei o que lá, porque é problema, porque ninguém concorda, ninguém me ajuda, ninguém não sei o que lá. Mentira, cara, mentira. É que você não discerne o tempo. Você não discerne o tempo para a sua vida. O tempo tem vida própria, feito falei. Ele tem as suas ocasiões para a vida acontecer. Se você discerne e vive no fluxo desse tempo, você vai viver mais feliz. Quinto, no versículo 6 diz, o tempo de buscar e o tempo de perder. O tempo de guardar e o tempo de deitar fora. Mais uma vez o paralelismo de ideias. Entretanto, existe uma grave distinção aqui nesse buscar. Esse buscar está num tempo verbal que tem uma ênfase própria. Ou seja, é uma busca que você tem que correr mesmo atrás. Mas também tem um tempo que você simplesmente abre mão e diz assim, não vou correr nada. Não. Deixa se perder, deixa se perder. Vou lembrar aqui de fases da vida. Por exemplo, você está chegando ali 17 anos, 18 anos, como aconteceu comigo. Como aconteceu com todo mundo aqui. Vai ralar pra caramba. Está na hora de ralar pra caramba. Você vai estudar, vai trabalhar. Você tem 18 anos, você vai passar o dia correndo, feito um doido. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto Deus pôs esse jugo sobre ele. É tempo disso. Está na mocidade, está na juventude. Então é tempo de você buscar, de você buscar, de você buscar, de você buscar. Vai e corre atrás. Falar nisso, eu percebi que os namoros aqui deu uma esfriada. Eu não sei o que é que está acontecendo. Rapaz, está no tempo de buscar namorada, bando de besta. As meninas da igreja. Oh, meu Deus. Cada menina bonitinha, meu Deus. Menina abençoada, gente crente. E os meninos perdendo tempo. Vai buscar, homem. Busca. Aqui o busca é com ênfase, por isso que eu estou gritando. Tem ênfase, como disse o Wilton, né? ênfase. Está na hora. Mas tem hora, irmão, que você tem que dizer assim, não tem mais o que fazer. Não tem condições de fazer. Não é para fazer. Então perde, deixa perder. Esse tempo de você, não o tempo fazer, mas você pegar e jogar fora. Vou dar um exemplo que talvez você me entenda bem. Alguns casais têm muita dificuldade de chegar naquela fase que é chamada de ninho vazio. Meu Deus,
é o tempo de perder. Os seus filhos não vão ficar para sempre dentro de casa. Ou não deveriam ficar. Não deveriam. Tem um tempo de deitar fora. Mas tem gente que não suporta viver o tempo de Deus. Quer o tempo todo manipular o tempo. Sétimo. Na verdade o sexto. Mas aqui o versículo 7. Tempo de rasgar, tempo de coser. Aí ele dá uma ajuda. O tempo de você ficar calado. E também o tempo de você falar. A gente estava no 2º ano do casamento da gente. E a gente tinha as discussões normais. Mas eu não me apercebia de que todas as discussões normais, quando falo normal é porque não havia agressão verbal, não havia fala alta, não havia demérito, era discutindo ideias, eu e minha esposa. No 2º ano da gente. Um dia na sala, a gente estava num tipo de discussão assim, ela falando, não, mas eu acho que é assim, eu falo, não, mas não é assim. E aquela discussão, eu não percebi. Mas ela baixou a cabeça. Ficou triste. Mas ela ficou tão triste que ela falou: não tem jeito. Você sempre tem razão. E saiu. Ela saiu e foi para o quarto chorar. Naquela hora eu falei: estou vivendo um novo tempo. Até aqui era lua de mel. Até aqui, porque as discussões eram bestas, eram conversas. Mas aqui eu percebi que eu quebrei alguma coisa nela. Eu estou vivendo um novo tempo, a partir de agora é um novo tempo, eu preciso ir lá. Eu cheguei lá, me sentei no chão, ela estava sentada na cama, eu me sentei no chão e falei assim: eu queria lhe pedir perdão. Ela falou: perdão pelo quê? Eu falei: perdão por essa arrogância, você tem razão, eu sempre tenho razão. Eu queria pedir perdão, eu queria que você me ajudasse para aprender a não ter razão. Eu preciso ser humilde. Você tem razão. Tem tempo que é para você estar calado, em vez de você estar argumentando. Tem tempo que estar calado não significa você estar dizendo assim: eu também nem falo mais, que se exploda, quero nem saber. Não é isso não. O tempo de estar calado é onde você está ruminando o que o outro está falando. Você está calado para ouvir. Mas tem a hora que é a hora de você ensinar, por isso você fala. Por isso a ideia de você coser. Uma hora que você está fazendo as coisas se alinharem, fazendo as coisas se vestirem. Mas tem uma hora que é a hora de você simplesmente aprender, calado, quieto, no seu canto. Você já conversou com alguém que a pessoa não deixa você falar? Já ou não, irmão? Você gosta dessa pessoa? 100% dos casos vai dizer: não, não gosto não. Não adianta. É um monólogo toda vez. A gente diz assim: oi, pronto, só foi o que a gente teve direito de dizer. Porque o outro fala que não acaba mais. Comunicação. Oitavo, que é o sétimo, último versículo que a gente está falando aqui. Tem um tempo de amar e tem um tempo de aborrecer. Tem um tempo de guerra e tem um tempo de paz. Tem o tempo de se aborrecer. E aí tem o tempo de se reconciliar, de ter paz. Tem o tempo dos confrontos de ideias. E aí nessa modernidade que a gente vive, fala assim: a gente pode simplesmente divergir de ideias, mas não precisa quebrar relacionamentos. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Isso é coisa para inglês ver, nem viver, é só ver. Porque na verdade quando a gente está falando de ideias, a gente está falando da maneira como a gente pensa. Está dentro de nós. E se o outro está divergindo de alguma maneira, aquilo mexe com a gente. Mexe.
E tem hora que você diz, fulano tem razão, mas aquilo mexeu. E por ter mexido, aborrece. Aborrece porque feriu nossas ideias. Feriu nosso coração. Tem tempo para isso. A Bíblia diz assim que isso deveria durar até a noite. Não deixar que o sol se pusesse em cima da ira da gente. Ou seja, tem um tempo, mas é um tempo curto para você ficar aborrecido. Depois disso você tem que largar a mão disso. Tem que ter o tempo de paz. Tem que ter o tempo de amar. Será que é possível isso, irmão? É possível. Mas sabe, a gente está tão cheio de amizades falsificadas. Amizades que se a gente não der o like, a gente está devendo, mas a gente pode dar o dislike, não pode? Ou não? Não pode não? Se não pode, então pelo amor de Deus, isso não é relacionamento não. Tem que poder dar o dislike. Rapaz, gostei não. E isso causa aborrecimento, faz parte, mas tem gente que é tão sensível, que vive no mundo da lua, uma bolha. Esse tempo não existe, o tempo da bolha, não. Existe só esse tempo, o tempo de guerra e o tempo de paz, tempo de amar e tempo de aborrecer. O último versículo que eu estou lendo para vocês, é para a gente poder concluir, diz: e no entanto, Deus fez tudo, Ele construiu a história, orquestrou os eventos, os fluxos, tudo, Ele fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Deus colocou um senso de eternidade no seu coração. Quando essa palavra eternidade está aqui, não é uma sucessão contínua de tempo, mas é uma qualificação de tempo. Ele colocou uma eternidade no coração humano. Ou seja, Ele colocou uma percepção, você tem uma percepção sobre a qualidade do tempo. É bom, não é? Eu gosto ou não gosto? Ele colocou a eternidade no seu coração. Mas mesmo assim, por você mesmo não é capaz, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Ou seja, no final o texto chama você para efetivamente discernir o tempo e descobrir o que é que Deus está fazendo no tempo, no relacionamento com Ele, e não na eternidade ou na sua percepção de valor para cada tempo desses. Não se deixar reger pelas suas emoções, não se deixar reger pela sua capacidade intelectual, mas perceba-se no mundo de Deus, e no mundo de Deus os fluxos são de Deus, e ao serem de Deus, tem ideias próprias, e você pode se adaptar, e pode aprender a conviver com esse mundo de Deus em paz. Shalom, shalom é a paz que Deus dá, que enche sua alma, faz você viver bem, faz você viver leve. Vou concluir o meu sermão falando de uma série que eu gosto muito de assistir lá na Discovery. Uma série chamada Sobreviventes, eu acho que é isso, Sobreviventes. É uma série de um cara, um inglês, especialista em sobrevivência, Ed Stafford, que ele vai para todo tipo de lugar aqui na Terra, nu, sem nenhuma ferramenta, para passar 10 dias. Ele sempre fala alguma coisa mais ou menos assim: se eu ficar disputando, duelando com o terreno, para fazer do jeito que eu quero, eu termino morrendo. Cada lugar tem seu jeito próprio. Quando eu entro, eu preciso descobrir como é que a coisa funciona, e eu me adapto. Quando eu me adapto, eu sobrevivo primeiro e depois eu começo a prosperar. Se você descobrisse isso na sua vida, que tem um tempo próprio, e você pode se adaptar, e primeiro você sobrevive, mas daqui a pouco você começa a prosperar naquele tempo próprio. Mas como as estações do ano, como os fluxos da maré, como as fases da lua, como os dias de 24 horas, uma coisa começa, outra coisa acaba,
e assim a vida segue. Então a cada momento Deus está soprando sobre você discernimento para encher você de paz. Vamos orar. Queria chamar você para pedir a Deus discernimento. Lá em Tiago, capítulo 1 diz: meus irmãos, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Não seja como um homem de ânimo dobre. Esse não alcançará o seu propósito. Você topa pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria, discernimento. Que tal a gente colocar isso como meta para esse ano? Senhor, eu quero discernir o tempo. O Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo as coisas acontecerem. Me ajuda a discernir o tempo. Me ajuda a me adaptar ao tempo, a viver bem e feliz no tempo que o Senhor estiver me dando. Se você topa, irmão, fica de pé para a gente orar, pedindo a Deus esse desafio. Deus, tem misericórdia de nós, somos tão pecadores, Senhor, e somos tão arrogantes, metidos. Nós queremos fazer as coisas do jeito da gente, a gente quer que as coisas funcionem por conta da gente. Perdão, Senhor, muito, muito perdão, Senhor, tem misericórdia de nós. Por outro lado, Deus, o Senhor nos chama a pedir com fé. Dá sabedoria ao teu povo, ó Deus. Dá sabedoria aos meus irmãos e irmãs aqui. Qual é o tempo que o Senhor está fazendo-os viver? Dá discernimento no coração, para que isso se torne leveza na alma, gratidão, alegria, contentamento no espírito. Dá a Deus, dá discernimento a nós, a mim, ao conselho, aos pastores. Dá discernimento, Senhor Deus, aos líderes de cada ministério dessa igreja. Dá discernimento, Senhor Deus, a todos os homens, a todas as mulheres dessa igreja. Dá discernimento aos filhos, às filhas, às crianças. Dá discernimento, ó Deus. Dá discernimento aos idosos. Dá discernimento, Senhor Deus, a todos aqueles que aqui congregam, aqueles que não são membros, mas estão precisando discernir o tempo que estão vivendo. Derrama a tua paz, derrama shalom, enche-nos, Senhor Deus, dessa capacidade de perceber a vida, e ao percebê-la, vivê-la com leveza, com amor, com equidade, com fidelidade, com prontidão, Pai. Abençoa-nos, ó Senhor, esse ano novo abençoa-nos, no nome de Jesus, amém e amém.